Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Canta aí, Mariellen. Confio em ti. Confio em ti. Só você pra me fazer isso. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui, Salmos entre Irmãs, no capítulo 4, quando Davi coloca o seu sentimento, a sua angústia, a sua dor, quando começa este louvor. Me escutas quando clamo. Será que você já passou por momentos difíceis e fez essa mesma oração? Davi iniciou os Salmos, capítulo 4, dizendo assim: escutas quando clamo. Ele estava angustiado. Você se lembra do capítulo 3? Ele estava angustiado pela situação de fuga do seu próprio filho, Absalão, que tomara o seu reino. E capítulo 4 é a continuação do capítulo 3. E aqui ele continua a colocar a sua situação de angústia, de aflição, mas ele também coloca que a sua confiança vem do Senhor. Confio em ti. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, minha irmã. Como você está? Olá, eu estou ótima, graças a Deus. Maninha, eu não te chamo assim. Mas eu tô bem e é muito bom estar aqui. De fato, o Salmo 3, o Salmo 4 é uma continuação e uma certeza. Davi caminhava com a certeza que Deus estava cuidando dele. E a mesma certeza que nós caminhamos, não é mesmo? Glória a Deus. Aleluias! Deus cuida daqueles que são seus. É interessante, né, minha irmã, que alguns salmos, alguns capítulos são direcionados ao mestre de canto. Eu não sei se você que participa conosco aqui neste estudo de salmos, se você tem o conhecimento sobre isso, mas depois você pode conferir no livro de Crônicas, de 1 Crônicas, 2 Crônicas, que relata que Davi tinha um coral com aproximadamente 1000 vozes, e tinha divisão vocal, contralto, soprano, tenor, como também uma orquestra, né, com os instrumentos variados. E alguns salmos são direcionados para este mestre de canto, ou seja, o ministro de louvor responsável pela adoração em Israel. E tem algumas bíblias que ainda falam o nome, que comentam o nome deste cantor mestre. Então, conforme a instrução do título, confere aí na sua Bíblia e vê se no título, no início aí do capítulo 4, vem descrito sobre isso. Na instrução do título, confere então que este salmo deveria ser acompanhado também por instrumentos de corda. E naquela época era a harpa e a lira. E imagine o ministério de louvor daquela época, super organizado, né? E ainda existia uma escola de música aonde o levita precisava estudar música, precisava estudar a adoração a Deus, né? Um coração que adora ao Senhor. E esse levita só poderia começar a ministrar louvor depois dos 30 anos de idade. Não é isso aí, Mariellen? É isso mesmo. E aquele pessoal era os tops, os melhores. Tinha uma idade certa, tinha um período de treinamento, de preparação. Isso é muito importante, né? A área da música na igreja é uma das áreas mais visadas. Todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer cantar, quer ir para a plataforma. Mas não se preocupa com essa parte do treinamento, porque algo que é muito legal de observar no que Davi propôs é que ele trouxe para aquelas pessoas o entendimento que você tem dois tipos de preparações. Preparação espiritual, preparação técnica. Então eu fico imaginando
essa reunião desses dois elementos, o que aconteceu, o que gerou e que tipo de música que eles emitiam. Eu fico imaginando as músicas que eles cantavam. É incrível, porque imagine um grupo de pessoas excelentes que buscam excelência e buscam ter a intimidade com Deus. É tudo que o Senhor deseja, é o verdadeiro ministério de louvor, né? O verdadeiro time de louvor deve ter a reunião dessas duas vertentes. Nós entendemos que quando aprendemos mais sobre a questão musical, nós podemos louvar ao Senhor com excelência naquilo que fazemos, tanto cantando como tocando, aquele que faz parte do ministério de louvor. E é sempre bom buscarmos conhecer mais para aplicar para o Senhor. Mas o Senhor recebe, sim, Ele recebe a adoração que vem do nosso coração. Você sabendo ou não de música, você estudando ou não. Mas o que nós queremos incentivar aqui é que se você pode, aprenda mais, estude mais. Se você está no ministério de louvor, busque aprender mais para fazer com excelência o melhor para o Senhor e a Ele seja a glória. É verdade, glória a Deus. Eu espero que você já tenha lido o capítulo 4, já tenha anotado aí os versículos que tocou no seu coração, particularmente o versículo 3 e o versículo 8 tocou ao meu coração. Mas nós estamos aqui continuando a comentar sobre a angústia do rei Davi quando o seu filho toma o trono. E Davi coloca aqui a sua angústia, mas ele também descreve o cuidado de Deus com aqueles que desfrutam um relacionamento de fidelidade com o Senhor. Então Davi começa a colocar ali a sua angústia, orando e clamando ao Senhor, né? Por isso que comecei cantando: escutas quando clamo. Quantas vezes você também orou assim, clamando pelo Senhor, clamando pela justiça, clamando ao Senhor por uma causa? Talvez você não tenha tido respostas do Senhor, ainda nem recebeu respostas do Senhor. Mas o que Davi nos ensina é confiar no Senhor e não deixar o relacionamento com Deus desfalecer por causa da situação difícil que nós estamos vivendo ou que você esteja vivendo. Nos versículos 2 e 3, ele coloca a expressão filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Davi aqui, ele estava comentando sobre aqueles que apoiaram seu filho Absalão. Ele não estava presente no momento daquela revolta, mas ele estava falando dos inimigos que se voltaram contra ele, declarando Absalão rei. Que este termo, então, é direcionado a estes líderes que se corromperam por Absalão, seu filho. Davi sabia que o povo não estava apenas depondo um rei, mas ele sabia que eles estavam lutando contra o Senhor Jeová, que colocou Davi no trono. E com certeza, quando seguimos essas coisas vãs, seguimos uma direção errada, uma direção que não vem de Deus, nós vamos sofrer consequências por causa dessas escolhas. Davi tinha o conhecimento de que foi Deus quem colocou lá. Então, amados, se foi Deus que te colocou neste lugar, se foi Deus que constituiu, se foi Deus que fez essa promessa para você, não temas o inimigo, porque não é contra você que está lutando, mas é contra o Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus está contigo. Davi, ele tinha consciência de que algo poderia acontecer. E na sequência, Davi dirige aos seus seguidores, dando 5 instruções. Então, mana, segura aí. Você que está nos ouvindo, segura aí 5 instruções que Davi nos deixa aqui no capítulo 4, que se aplica hoje na minha e na sua vida. Bora lá, comigo. A primeira instrução, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Ele poderia estar irado, os seus seguidores estavam irados por causa da situação de Absalão, mas ele fala: não pequeis. Você pode estar irado por alguma situação, mas não peque. Coloque isso diante do Senhor, porque o Senhor é que vai contigo, é o Senhor quem vai te dar a direção, a estratégia certa para guerrear nessa situação, para vencer nessa situação. O segundo conselho, Davi nos instrui a consultar o nosso coração. Aí você confere aí no versículo 4. Consultai o seu coração.
Em vez de você ficar rolando na cama de um lado para o outro, pensando nas atitudes erradas das outras pessoas, pensando naquilo que a pessoa que armou contra você, coloque diante do Senhor. E mais ainda, Davi nos convida a fazer uma retrospectiva e ver se há em nossos corações, pecados que precisam ser confessados. Então, em vez de você ficar enrolando para lá e para cá, faça essa retrospectiva. O que tem dentro de você? Quais os pecados que estão lá escondidinho, que precisam ser confessados? Confesse, porque você alcançará a misericórdia do Senhor. Em terceiro ponto, ele diz assim: sossegai. A reflexão sincera sobre o nosso coração não nos deve causar inquietação, perturbação, não. Mas quando você confessa, recebe perdão ao Senhor, então sossegai. Número 4, ele nos aconselha a oferecer sacrifício de justiça ao Senhor. Absalão havia oferecido sacrifício ao Senhor de forma errada, de forma orgulhosa. Depois você confere aí 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Você vai conferir aí. Mas o que Davi está falando aqui é oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor sinceros do seu coração. Como têm sido seus sacrifícios ao Senhor? De qualquer maneira, eu vou cantar de qualquer maneira, eu vou ofertar, vou dizimar de qualquer maneira, eu vou lá na igreja só para o pastor me ver. Será que isso tem agradado o coração de Deus? Número 5, confiai no Senhor. Então, diante de todas essas situações, confiai no Senhor. Absalão estava confiando na sua própria liderança, na sua inteligência, na sua estratégia de guerra, na sua inteligência. Mas Davi, como grande rei, como estrategista militar, mas também como pastor amoroso, ele se importava com as suas ovelhas e por isso ele andava buscando a direção em Deus em toda situação quando ele era rei. E por fim, Davi declara sua confiança em Deus, que você também precisa colocar a sua confiança em Deus, porque ele conclui, expressando mais uma vez essa profunda confiança, dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esse versículo sempre falou comigo desde criança. Quando precisava, eu usava esse versículo, capítulo 4, versículo 8. Davi então sabia que podia descansar tranquilo, tendo a certeza que a sua vida estava segura em Deus. Assim, a sua vida está segura em Deus. Que o Senhor te abençoe. Confie nele, em nome de Jesus. Peço a você agora, você que está ouvindo esse áudio, que onde você estiver, você puder fechar os seus olhos, se você puder parar um pouquinho, que você possa orar conosco. Senhor, nós te amamos. Tu és o nosso Pai. Tu és um bom Pai. Davi sabia disso. Por isso ele sempre se achegava a Ti. E nós também sabemos disso, por isso nós nos achegamos a Ti neste dia. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, Consolador, força nossa, que possa alcançar o coração de cada pessoa que vai ouvir esse áudio, que possa ir no profundo da nossa alma e possa trazer o refrigério, Senhor, assim como Davi foi tocado, Senhor, ao expor essa canção, ao glorificar o Senhor com tantos sentimentos, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos até a sua presença. Eu vou, Senhor, diante de Ti, com meu coração entregue, rendido a Ti, confiando no Senhor, porque nós confiamos no Senhor, nós só estamos aqui porque confiamos no Senhor. E no Teu nome, Senhor, eu peço a Ti que possa trazer a cada pessoa esse refrigério, essa certeza, essa confiança de olhar para Ti, de declarar esta confiança, não apenas com palavras, mas com o coração. Que possamos sim deitar e descansar, mas não apenas fisicamente, mas que a nossa alma, Senhor, possa se render a Ti, o Seu controle, saber que o Senhor está na direção, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que é o nosso escudo diante das angústias, dos problemas da vida, da jornada. Confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na certeza que o Senhor
transforma todas as coisas, que o Senhor transforma a tristeza em alegria, que o Senhor transforma a derrota em vitórias, que o Senhor transforma. O Senhor faz isso, o Senhor fez isso na vida de Davi e nós caminhamos nessa certeza. Nós glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor, nós confiamos em Ti, Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém.